Precisamos de paz para falar de Oxalá. Ele é o Senhor que nos concede calma e sabedoria. Apoiado no seu cajado, Oxalá segue pelo caminho e nos acena com a mão. É Ele quem nos acolhe com um abraço e nos sorri sempre quando precisamos. Oxalá é o Senhor da criação, o Senhor da paz, a fonte de todo o amor e de toda a bondade. E é sobre ele que vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. E se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já se inscreva para acompanhar outros vídeos como este, que valorizam as raízes ancestrais da nossa religião. E se você já acompanha o nosso trabalho, muito obrigado. Falar de Oxalá é falar do maior dos orixás, aquele que é o Senhor do pano branco. A gente veste branco na Umbanda por conta de Oxalá, porque o branco é a soma de todas as cores, é o sentido da universalidade, da humildade, da simplicidade. Oxalá é o Senhor da criação, mas dentro da tradição iorubá, de onde vem o culto de Oxalá, é preciso que a gente faça uma distinção, porque Oxalá não é Deus dentro da cosmogonia iorubá. Deus, o Senhor do universo, é Olodumare, ou Olorum, né? O Senhor do Orum. Já Oxalá é o primeiro dos orixás, que foi criado por Olodumare. Já Olodumare, Olorum, é o incriado, aquele que não foi criado, aquele que sempre existiu. A tradição iorubá diz que Oxalá nasceu do primeiro suspiro de Olorum. Ele nasce do encontro entre dois elementos, do elemento água e do elemento ar. O seu elemento, o elemento de Oxalá, é o ar. Por isso que a respiração nos ajuda a acalmar. Porque quando nós estamos ansiosos, nervosos, aflitos, nós precisamos de equilibrar a nossa respiração, colocar para dentro do peito o ar de Oxalá e assim nos acalmar, né? Por isso ele é o Senhor da calma, o Senhor da respiração, aquele que sopra o emi, o hálito da criação. Então, Oxalá nasce do primeiro suspiro de Olorum e em seguida nasce Exu, né? Do primeiro montículo de terra nasce Exu Yangui. E por fim, do encontro entre o ar e a terra, nasce Odudua, o irmão de Oxalá. Estes são os quatro seres primordiais, os seres da criação. Olodumare, ou Olorum, que é Deus para os iorubás, Oxalá, Odudua e Exu, né? Os quatro seres primordiais da criação. E quem é Oxalá para a Umbanda? Como que nós cultuamos Oxalá? Oxalá é o orixá da paz, da concórdia, da fraternidade, do diálogo, do amor, da calma, da paciência. São virtudes que Oxalá nos traz, que ele nos inspira, né? Todas essas virtudes. Dentro dos mitos, né, dos Itãs, tem uma história que diz que Olorum, o criador, incumbiu Oxalá de criar a terra. Só que Oxalá, antes disso, foi consultar Orumilá, o Senhor do Destino, e Orumilá fez algumas recomendações a Oxalá. Só que Oxalá saiu para fazer a criação e não cumpriu com essas recomendações. Daí Exu, que é o caos ordenador, a força criativa que corrige aqueles que se desviam dos propósitos do Criador, ele vai até Oxalá e prega uma peça em Oxalá, né? Oxalá está dormindo e Exu rouba o saco da criação. E com isso, Olodumare entrega o saco da criação a Odudua, que era o irmão de Oxalá, o Senhor da cabaça, e é Odudua quem cria o mundo.
Oxalá volta até Olorum, pede perdão e ganha uma segunda chance. E a partir daí, Oxalá se torna o senhor da humanidade. Ele cria os seres humanos, ele cria a humanidade, né? Essa é a regência de Oxalá. Ele é o senhor da humanidade. Portanto, ele não é Deus, né? Que para nós na Umbanda a gente pode chamar Deus de Olorum ou mesmo de Zambi, né? Que é um outro nome para Deus, que vem da cultura banto, né? Da cultura dos povos de língua banto, dos Bakongo, do povo ambundo, né? Vem a ideia de Zambi, o criador, né? Aqui na nossa casa a gente utiliza também a expressão Nhanderu, que é uma expressão que vem do povo Guarani, né? Que significa Nhande, nosso, Ru, pai, Nhanderu, nosso pai, né? Assim como Nhandechi é nossa mãe. Então é um outro nome para Deus, né? Olorum, Zambi, Nhanderu, a partir de distintas origens, né, de povos que influenciaram a formação da Umbanda. E Oxalá, portanto, é um orixá, uma manifestação de Deus na Terra. E essa manifestação de Deus é aquela responsável por cuidar da humanidade, né? Oxalá é o regente da humanidade, aquele que criou os seres humanos através do seu sopro, né? Utilizando o barro de Nanã. Isso tudo são mitos da criação iorubá, né, que são itãs, que mostram a importância de Oxalá para os cultos de matriz afro-brasileira. Na Umbanda, Oxalá é o maior dos orixás, né, presente em todas as casas, né, tem lá a imagem de Oxalá, Oxalá é reverenciado, Oxalá é saudado como o grande pai, o grande senhor da Umbanda, né, o senhor da fé, da religiosidade e da paz. Na terra iorubá, né, dentro da cosmovisão iorubá, conta-se que são 154 divindades do pano branco, que são chamadas divindade funfun, são aquelas que vestem branco. Aqui no Brasil, essas divindades elas foram reunidas em torno do culto a Oxalá, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, né? Nós não temos essas 154 divindades que existiam em solo africano, né? Na terra iorubá, na atual Nigéria, no Benin, né? Alguns desses vieram para o Brasil e todos esses que vestem branco, foram reunidos em torno da figura de Oxalá. Um dos nomes de Oxalá é Obatalá, né? Obá, rei, e Alá, o pano branco, né? Obate-Alá significa exatamente o rei do pano branco, porque Oxalá veste branco, né? Dada a sua pureza e também porque o branco é esse sentido de universalidade, né? A soma de todas as cores, né? As 7 cores do arco-íris que se reúnem para formar a cor branca, né? A luz branca. É dessa forma que Oxalá é cultuado na Umbanda, né? Como a força maior, regente da humanidade, e nós o reverenciamos com o uso das nossas roupas brancas, né? Das vestimentas brancas, como um sinal de reverência ao maior dos orixás, né? Orixá Oxalá, ele caminha com calma, né? Ele tem o seu passo miúdo, que é o passo do caramujo, que é um dos seus principais símbolos, né? O Igbi, né? Que é o caramujo, que representa o passo lento, cadenciado e ordeiro de Oxalá. Oxalá não tem pressa de chegar, ele vai sempre com humildade, com calma, para exercer a sabedoria. Com isso ele nos diz que para a gente exercer a sabedoria a gente precisa de calma, a gente precisa de paz, a gente precisa de respirar. E nós vivemos num mundo que está o tempo todo correndo, que tem que ter hora para chegar, hora para entregar um trabalho, hora para o compromisso. E Oxalá nos diz que a sabedoria ela é despertada pela calma, pela paciência, pela experiência longa e cadenciada da paz, né? Somente assim a gente coloca o nosso espírito inebriado pela paz. Outro símbolo de Oxalá é a pomba, né? Que está no seu Opá Chorô,
que é o cajado que Oxalá carrega. Na ponta desse cajado temos a pomba, que é o símbolo de Oxalá, né? O símbolo da paz, a pomba branca, a pomba da concórdia, a pomba do diálogo, né? Então Oxalá ele ensina tudo isso para nós na Umbanda, né? O sentido do diálogo, da paz, da fraternidade. E aí, como Oxalá se manifesta nas Umbandas? Claro que cada casa, cada tradição tem o seu costume. Eu não posso falar por toda a Umbanda, porque a Umbanda é muito diversa, né? Existem muitas vertentes de Umbanda e muitas tradições distintas que variam de região para região. A gente tem a Umbanda no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste do país. E cada tradição, ela se manifesta de um jeito. Eu vou falar muito pela concepção da nossa casa, né? E se você quer conhecer um pouco mais sobre Oxalá, eu deixo a dica do nosso livro Terreiro de Caboclo, que está aqui atrás também, né? Que foi um livro escrito sobre a orientação do Caboclo Sete Flechas e tem um capítulo dedicado a cada orixá. Um capítulo dedicado a Oxalá, e muito do que eu estou falando aqui é trazido também no livro com mais profundidade, né? Então vamos falar um pouco do culto a Oxalá, né? A gente pode dizer que na Umbanda tem duas manifestações de Oxalá, duas vibrações que geralmente são associadas a Oxalá. O Oxalá velho, Oxalufã, e Oxalá novo, Oxaguian, né? Tem Umbanda que não vai fazer essa distinção, mas na nossa casa a gente compreende assim, né? Não são dois orixás diferentes para nós, tá? Talvez em algumas tradições, ou mesmo nas tradições do candomblé, possam ser entendidos como orixás diferentes. Para nós, não. Oxalá, Oxalufã e Oxaguian são o mesmo orixá, a mesma força, com diferentes manifestações. Oxalufã é o velho, aquele que caminha com vagarosidade, né? Que tem a lentidão no caminhar, a paciência, a sabedoria, né? É o senhor da criação, que caminha apoiado no seu cajado, que é o Opachorô. Já o Oxaguian é o Oxalá novo, o guerreiro da paz. É um Oxalá guerreiro, o rei de Elegibô, o senhor do pilão, aquele que pila o pinhão, pila o inhame, né? No pilão, ele amassa o inhame, que é um alimento muito importante para o povo iorubá, né? O inhame é a base de muitas comidas dos iorubás. Então, Oxaguian é o senhor do pilão, é o guerreiro da paz. É aquele que nos ensina que para nós alcançarmos a paz, a gente precisa de ação, né? A gente precisa de movimento. Então a gente tem uma força calma, pacífica, paciente, que é o Oxalufã, e Oxaguian, que é uma força de movimento, de ação, né? Que nos ensina que a paz é fruto das nossas ações. Então são duas manifestações, dois lados de uma mesma moeda, digamos assim, que formam o culto a esse orixá. E aí, como que o Oxalá se manifesta nos espíritos que trabalham na Umbanda, né? Porque a Umbanda é uma religião ancestral que trabalha com espíritos, né? Com espíritos ancestrais. A gente vê a presença de Oxalá no culto aos espíritos que trabalham com cura, né? Oxalá, ele está muito presente nos trabalhos de cura, trazendo equilíbrio, paz, sabedoria, né? Muitas casas trabalham com os mestres do Oriente, né? Que são espíritos que representam diferentes povos da Terra. E Oxalá, na nossa concepção, é o regente do trabalho dos mestres do Oriente na Umbanda. Também temos caboclos e caboclas que podem estar vinculados à força de Oxalá. É mais difícil, é mais raro a gente encontrar um caboclo que seja da linha de Oxalá. Até existem, em muitas casas a gente vai encontrar, mas na nossa tradição como que isso se manifesta? Temos um caboclo que vem na linha de Oxóssi, mas que tem uma irradiação de Oxalá. Tá? É a forma como nós cultuamos na nossa casa. Vou dar um exemplo. O caboclo Pena Branca.
É um caboclo que tem irradiação de Oxalá na linha de Oxóssi. Por exemplo, na nossa casa tem o caboclo Pena Branca das Matas, que é um caboclo de Oxóssi, mas que traz a força de Pai Oxalá. E assim a gente pode ter outros caboclos, né? Como Lírio Branco, seu Pena Branca, né? Como eu citei, Pedra Branca, seu Urubatão da Guia, seu Águia Branca, né? Todos caboclos com nomes fazendo referência a esses atributos de Oxalá. Em algumas casas a gente vai dizer que esses caboclos são da linha de Oxalá mesmo, né? Eu estou dizendo que na nossa casa isso é diferente, mas cada casa tem a sua tradição. Para nós, Oxalá também está muito vinculado à linha dos pretos velhos. Afinal, Oxalá é o Senhor da sabedoria, o Senhor da paz, né? E temos a força de Oxalá, que eu citei, que é o Xalufã, que é aquele que caminha com sabedoria, que é o Oxalá velho. Então, Oxalá, junto com o Obaluaê e Nanã, para nós, na nossa casa, ele é o regente da linha dos pretos velhos. Então, nós temos 3 orixás que regem a linha dos pretos velhos na nossa casa, que é Oxalá, Obaluaê e Nanã. Tá? São os orixás mais ligados aos pretos velhos. Então, são algumas manifestações de Oxalá na Umbanda, né? Através dos espíritos ancestrais que nos acompanham, que nos assistem, que cuidam de nós. E a figura de Jesus? A gente pode dizer que Jesus é Oxalá? Essa é uma pergunta muito importante, porque muitos terreiros têm lá a figura de Jesus no alto do gongá. E muitos de nós olhamos para essa imagem e dizemos, salve Oxalá. Mas o que isso significa? Jesus é Oxalá? É importante que a gente entenda que Oxalá, como eu falei, é um orixá oriundo da cultura iorubá. Já Jesus é um espírito de luz que habitou a terra, que trouxe seus ensinamentos de amor ao próximo, de perdão, de aceitação das diferenças e todas as lições que Jesus nos ensinou. Na Umbanda, né, pela sua formação, o culto a Oxalá e a Jesus, eles estão misturados, né? A gente não pode afirmar que Oxalá é Jesus, e nem que Jesus é Oxalá. São forças distintas, mas que se somam, que se encontram, né, no rio de encontros da Umbanda. Então, a gente pode se entender que o culto a Jesus está associado à figura de Oxalá, né? Então, temos lá a imagem de Jesus para representar Oxalá em muitos terreiros, né? Já outras casas utilizam a imagem do próprio orixá, né, do senhor do pano branco, carregando um cajado. E aí, quem sou eu para dizer quem está certo ou quem está errado? A gente tem que respeitar o sagrado de cada um. Se na sua casa não há sincretismo, a gente respeita. Mas se na sua casa existe o sincretismo, a gente também respeita, né? Eu acho que a gente precisa aprender a respeitar as diferenças, as diferentes maneiras de cultuar, né, a espiritualidade. O que eu sempre digo é que nós não podemos apagar a história africana dos orixás, né? Os orixás são forças vindas de África, né? Então Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. Mas o culto dessas duas forças, elas se misturam, né? A gente saúda Ogum no dia de São Jorge, no dia 23 de abril, por exemplo, né? Então não tem como separar, mas é importante dizer e contar a origem histórica dos orixás, né, de onde eles vieram. E Jesus, esse espírito, né, que habitou a terra, ele nos traz uma mensagem de amor ao próximo, de aceitação, de respeito, né? E todas essas lições, né, de Jesus, elas são bem-vindas na Umbanda, né? A Umbanda, ela bebe das fontes africanas e indígenas, mas ela também bebe do catolicismo popular, né? Ela bebe de outras fontes. E isso só nos fortalece, né? É um ensinamento dos povos de língua banto que eles absorviam aquilo que poderia fortalecer o seu axé, o seu ngunzo, né? A sua força. Então eles não negam o diferente, eles absorviam, né? Tá aí a sabedoria dos pretos velhos, que aquilo que nos engrandece é bem-vindo. Então a gente pode dizer, né, que a figura de Jesus ela está presente nos terreiros, mas lembrando que, né, Oxalá é Oxalá
Jesus foi um espírito que viveu na Terra, né? E muitas vezes os pretos velhos fazem referência a Oxalá, a Jesus, né? Dizendo, salve Nosso Senhor do Bom Fim, salve Senhor dos Passos, né? Bom Jesus da Lapa, né? São figuras do catolicismo popular que aparecem no culto aos pretos velhos e no culto a Oxalá também, né? Então é importante a gente falar um pouco dessas diferenças, né? Que vão variar de região para região, né? Aqui na nossa casa a gente vê muitos pretos velhos falando salve Nosso Senhor do Bom Fim, salve Zambi, né? Como se fosse o Senhor maior, né? O grande Pai, o grande Senhor da Umbanda. Bem, estamos chegando ao final do nosso vídeo, espero que a gente tenha trazido informações que ajudem você a compreender um pouco mais dos mistérios em torno desse lindo orixá que é Oxalá. Salve o Senhor do Pano Branco, salve Oxalá, salve o Senhor da Paz. Epa babá Oxalá, epa babá, que a paz de Oxalá habite em nossos corações. No caminho das oliveiras, no caminho das oliveiras, eu vi uma pombinha a voar. Voou, voou, tornou a voar, uma pombinha divina Oxalá. Voou, voou, tornou a voar, uma pombinha divina Oxalá. Epa babá Oxalá, salve!